meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Glauber Lira, do Migração e professor do Espaço Música Astonia. Tudo bom com vocês? Bora estudar? Depois dessa introdução maravilhosa de Ten Years Gone, do Led Zeppelin, gostaria de nessa aula podermos estudar um pouco da carreira, um pouco da visão harmônica desse mestre Jimmy Page. James Patrick Page nasceu em 9 de janeiro de 1944 em Heston, na Inglaterra. Antes de mais nada, antes de integrar o Yardbirds e futuramente o Led Zeppelin, ele foi um grande músico de estúdio, então ele tem uma visão harmônica muito interessante, a composição dele não é nada previsível, tem sempre alguns toques. Isso como compositor, como guitarrista é fenomenal, é um camarada que me influencia desde que eu comecei a tocar guitarra até hoje. É uma referência que eu guardo no coração de tão bom, sobretudo. Então, sobretudo, vamos analisar essa música Ten Years Gone para termos uma noção um pouco mais como pensa um pouco, como é a cabeça um pouquinho do Jimmy Page, esse mestre, fazendo 76 anos nesse ano e, sobretudo, uma grande referência. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que essa música, Ten Years Gone, ele utiliza a afinação na sexta corda, drop D, ou seja, a sexta corda em Ré. E ele utiliza na sua Telecaster um botãozinho chamado C-Bender, ou seja, B-Bender, que ele fazia o quê? Toda vez que ele tocava a nota Si, ele apertava um botão que levava um tom a nota. Vamos ver um exemplo? Um botão aqui atrás da corda Si, que avança um tom, fazendo efeito. Nessa música eu passarei alguns trechos da música, sobretudo nessa introdução onde eu colocaria o descritivo dos acordes que ele está utilizando. Ele começa a música em Lá maior, só que ele exerce um movimento passando de Lá maior, primeiro jogando uma quinta aumentada e uma quarta, ou 11ª, mostrando sobretudo a cabeça que ele tinha, sobretudo para o jazz. Ou seja, como músico de estúdio, ele acompanhou muitas bandas, muitas duplas, muitos trios até, e muita música folk. Então, assim, ele tinha uma cabeça muito aberta para pensar em várias sonoridades. Vocês vão notar que nesse primeiro acorde que ele sustenta, um Lá maior, depois um Lá com quinta aumentada e 11ª, ele está pensando no Lá maior, só que de uma maneira muito modal. Em seguida ele passa para um Lá diminuto, depois passa para Sol maior, e conduz os acordes de Ré maior com sétima maior, depois Dó maior com sétima maior. Assim, ele faz uma passagem e volta para Lá maior, onde ele vai ficar o tempo todo brincando com essas sextas e nonas. Olha que interessante, eu vou colocar abaixo todos os acordes que ele está utilizando, ok? Vamos lá? Bacana, né, amigos? Sobretudo, podemos notar nesse exemplo que Jimmy Page tem muita influência do blues, do folk, do country e também do rock. Nesse exemplo dessa música Ten Years Gone, do álbum Physical Graffiti de 75, ou seja, 45 anos depois, essa gravação tão atual, tão moderna, tão contemporânea, podemos notar muita densidade no blues dele. Nos contracantos com Robert Plant também é uma densidade muito forte. Mas os acordes que ele utiliza são de extrema leveza, que você fala, nossa, não é poluído, não é forçado, não tem nada assim difícil de ouvir e falar, caramba, como é suave. E sobretudo a visão de solo do Jimmy Page é algo muito interessante, porque ele tem um respeito muito grande aos acordes, ou seja, ele pensa em blues, mas ele não pensa apenas em solar menor com sétima menor. Ele utiliza, nesse exemplo, no Lá maior, utiliza bastante a escala de Lá maior jônico, depois exemplos e até alguns licks de pentatônicas maiores e menores, e sobretudo a influência country dele, os double stops e as paletadas duplas, que ele utiliza com tick pick de uma maneira fantástica, sobretudo. Tanto as introduções como as saídas dos solos. É um grande mestre da guitarra. Vamos conferir?
Amigos, espero que tenham gostado sobre tudo. Eu vou colocar a música na íntegra no final do vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, por favor, comentários, falem à vontade, gostaram, não gostaram, críticas, sugestões, fique à vontade, bora bater papo. Toda a transcrição da música estará no meu site, glauberlira.com, na descrição do vídeo. E, sobretudo, bora tocar, amigos. Muito obrigado.
see.